com vocês? Espero que sim, sou a Prof. Louise. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Quem em sua casa costuma ler as instruções para montar brinquedos e jogos? Você gosta de ajudar na montagem? Já seguiu alguma orientação para montar algum jogo ou algum brinquedo? E quando estava seguindo essa orientação, sentiu alguma dificuldade? Já assistiu algum programa de TV ou no computador que ensina a confeccionar brinquedos e jogos? Alguém na sua casa tem o costume de assistir a algum programa na TV ou no computador que ensina o passo a passo de montar brinquedos e jogos ou alguma outra coisa? Você já acessou algum site de passo a passo ou tutorial para montagem de algum brinquedo ou algum jogo? Então, agora o que você acha de pegar uma folha de papel, pode ser qualquer uma, até mesmo uma folha de revista, e seguir as orientações dessa dobradura comigo? Vamos lá? Eu faço aqui na minha casa, você faz na sua e depois nós vemos o resultado final, tá bom? Então, do nosso livro de língua portuguesa, tem as instruções para que nós possamos montar uma galinha, aparentemente, né? Então, ali, a primeira instrução que nós temos é para pegar um papel quadrado, como eu peguei aqui. Eu cortei uma folha num quadrado. E a primeira coisa é dobrar essa folha ao meio, só que na diagonal, tá? Então, eu dobrei aqui a minha folha e eu tenho um triângulo, certo? Em seguida, diz pra gente puxar essa pontinha do triângulo aqui para cima. Então, puxei a pontinha do meu triângulo para cima. E então, puxar a pontinha de cima para baixo, certo? Puxei aqui a minha pontinha de cima para baixo. Então, seguindo as instruções, eu consegui aqui fazer a minha dobradura. Agora eu vou colorir ela para vocês colorem a de vocês aí também, e eu já mostro. Você conseguiu fazer a sua? Então, a minha ficou assim. Eu fiz aqui um biquinho, um olho, fiz algumas peninhas. Eu vou guardar essa galinha em dobradura para mostrar para os meus colegas depois, e você guarda a sua também, tá? Para nós conseguirmos realizar essa dobradura, foi preciso que seguíssemos algumas instruções. Nesse caso, nós seguimos um passo a passo através de imagens. Nas páginas 41 e 42 lá do livro didático de língua portuguesa, nós temos um texto instrucional. Mas, prof, o que é um texto instrucional? Nós vamos ler juntos esse texto e descobrir do que se trata um texto instrucional. Antes de iniciar a leitura do texto, nós vamos poder perceber uma imagem, tá? E eu quero que vocês observem essa imagem e vejam que elementos que nós observamos nela, e se apenas pela imagem vocês conseguem já adivinhar sobre o que será o texto, tá bom? Tá? Então, ali nós temos como título Galinha Choca, que é o título principal do texto. Em seguida, nós temos ali, você vai precisar de, e a criação de galinhas começa. Eu vou ler o início do texto para a gente já ter uma ideia do que se trata esse textinho, tá? Então, olha lá. Não importa se você mora em casa ou em apartamento. Seus vizinhos vão ter certeza que você iniciou uma criação de galinhas no quintal ou na área de serviço. Sabe por quê? Vamos ensinar como você pode fazer uma galinha de mentirinha, que cacareja, parecendo até galinha choca. É sério! Agora chega de papo e vamos ao galinheiro. Então, ali nesse início, nós temos sobre o que trata o texto, que já podemos ter uma ideia, e em seguida temos intertítulos, lembram disso? Então, 2 desses intertítulos são: você vai precisar de, e a criação de galinhas começa. Em seguida, numa outra parte do texto, nós temos ali, ó, Cocoricó que não vem do gogó. É o terceiro intertítulo desse texto. Então, nós vimos os 3 intertítulos do texto e o título principal desse texto. Lá na página 43, também do livro de língua portuguesa, no exercício 3, algumas questões podem nos ajudar a compreender esse texto. E você pode acompanhar pelo seu livro didático, se você estiver com ele, ou então acompanhar aqui pelo vídeo sem problemas. E ainda na página 43, o exercício 6 também nos ajuda a localizar algumas informações importantes desse texto.
Então, aqui no exercício 3, ele pede para que nós assinalamos com X as respostas corretas a respeito das questões a seguir. Então, lá na letra A diz assim: o que esse texto ensina a fazer? Então, ele ensina a gente a fazer um jogo, um galinheiro ou um brinquedo. Ele vai induzir a você ter um galinheiro dentro da sua casa, né? Mas você vai fazer um brinquedo. Letra B. De onde o texto foi retirado? Então, lá embaixo do texto, né, na referência, dizia que ele havia sido retirado de um exemplar que se chama Ciência Hoje. Vocês lembram em uma aula, acho que na aula anterior até, que eu trouxe alguns exemplares de revistas para vocês? Essa revista Ciência Hoje estava lá, eu tirei uma matéria de lá para mostrar para vocês. Então, o texto foi retirado de uma revista, certo? E a que público o texto se destina? Quem será que gosta de fazer um brinquedo? Público infanto-juvenil ou público adulto? Certamente que é o público infanto-juvenil, né? Certo? Continuando, lá na página 43, no exercício 6, ele também pede para que a gente faça algumas coisas. Então, no texto Galinha Choca, 3 subtítulos, como nós vimos, e eu coloquei eles aqui embaixo para facilitar para a gente. Então, eles são: você vai precisar de, a criação de galinhas começa, e Cocoricó que não vem do gogó, certo? Ali pede para que a gente coloque esses subtítulos no que eles realmente representam, né? O conteúdo deles. Então, qual é o conteúdo, o subtítulo que indica a lista de materiais, que apresenta a lista de materiais? Lista de materiais é aquilo que você vai precisar. Então, o subtítulo que indica isso é o você vai precisar de. Fornece as instruções a serem seguidas. Então, o que você vai fazer? O que você vai começar a produzir? Que seria a criação de galinhas começa. E, por último, explica como funciona o brinquedo. Então, o funcionamento do brinquedo é onde diz sobre o som dele, como que você faz o som, o que você precisa fazer para sair o som. Então, é Cocoricó que não vem do gogó. O texto da Galinha Choca, ele apresenta uma estrutura. Você sabe me dizer qual é essa estrutura? Bom, ele traz os materiais que serão utilizados para a construção do brinquedo, como esse brinquedo deve ser feito e como esse brinquedo funcionará. Então, a estrutura desse texto ela é formada por material necessário, modo de fazer e como funciona. Você sabia que o termo galinha choca equivale ao período em que a galinha está chocando seus ovos? Então, esse período ele tem duração de 21 dias e nessa fase a galinha cacareja de uma forma diferente e ela fica um pouco mais agressiva. Por isso, quando alguém chega perto, as suas penas ficam arrepiadas, porque quer dizer que ela está protegendo aquele ninho. Bom, um texto instrucional, ele traz uma instrução para a realização de algo. Pode ser a montagem de um brinquedo, a construção de um objeto, ou até mesmo um guia de funcionamento de um eletrodoméstico. Que tal você juntar alguns materiais aí na sua casa e com a ajuda de um adulto que está aí com você montar uma galinha choca? Esse brinquedo vai ficar legal, hein? Você percebeu que no texto que nós lemos algumas palavras indicavam ações a serem realizadas? Então, elas indicam o que nós devemos fazer. Você sabe o nome dessas palavras? Elas indicam ações. Lembram? Então, o nome dessas palavras é verbo, como nós falamos na aula anterior. Então, as palavras que indicam ações são chamadas de verbos. Lá na página 51 do livro didático, nós podemos observar esses verbos. Vamos acompanhar aqui comigo se você estiver sem o livro, tá bom? Então, aqui nós temos a mesma instrução, mas escrita de formas diferentes. Então, ali na instrução 1 diz assim: usando a tesoura, fure o fundo do copo bem no centro, passe o barbante. Na ponta do barbante que ficou para dentro do copo, faça um nó. E na instrução 2, nós temos o seguinte: usando a tesoura, furar o fundo do copo bem no centro, passar o barbante. Na ponta do barbante que ficou para dentro do copo, fazer um nó. Perceba que as palavras que estão destacadas, elas estão diferentes. No primeiro, nós dizemos fure, no segundo, furar. Passe, passar. Faça, fazer. Qual a diferença que você observou entre elas? Além da escrita delas, os verbos, né, eles estão em tempos diferentes também.
Qual das instruções se dirige diretamente ao leitor? Ou seja, está falando para que você que está lendo faça. Já dei uma dica, hein? Então, na primeira instrução, diz para que o leitor, quem está lendo, fure, quem está lendo, passe e quem está lendo, faça. Letra C. Qual das instruções é mais impessoal? Ou seja, não se dirige diretamente ao leitor. Se a instrução 1 está dizendo para que o leitor faça, quer dizer que a instrução 2 está mais impessoal. Então, ela está dizendo para alguém furar, alguém passar e alguém fazer. Isso nós vemos, assim nós podemos perceber a diferença dos verbos no tempo infinitivo e no tempo imperativo. Bom, pessoal, aqui na página 51 do livro, nós temos a letra D. A letra D eu vou deixar para que você se reúna com os adultos que estão aí na sua casa e façam juntos, tá? O que ela pede? Para que você volte ao texto e reescreva outras instruções, de modo que elas se tornem mais impessoais. E em seguida você vai grifar as palavras que você for modificando, ou seja, aquelas que indicam ações, verbos, tá? Faça com as pessoas da sua casa que depois nós vamos rever essa atividade, tá bom? Bom, pessoal, agora nós temos mais um gênero textual para colocar na nossa lista de textos conhecidos. Vamos relembrar eles? Então, nós vimos as fábulas, as matérias de revista, o texto científico e agora o texto instrucional. Também nós já aprendemos sobre adjetivos, concordância verbal, palavras que indicam ações, que no caso são verbos, e hoje verbos que estão no modo imperativo e infinitivo. Nossa aula de hoje foi super legal, então bons estudos, realizem as atividades e até mais. Um beijo, tchau!